Crítica ao contexto teológico da Reforma. Então aqui nesta aula vamos estar fazendo algumas críticas ao contexto teológico da Reforma Protestante no século XVI. Houve por parte dos reformadores a negação do livre-arbítrio no dogma cristão. Como nós já colocamos nas aulas anteriores, né? Nós vimos isto claramente nos escritos, nas obras dos reformadores. Eles entendiam uma total depravação do ser humano após o pecado original. Logo, o homem mergulhado no pecado não pode responder ao convite divino, pois seu arbítrio foi prejudicado pela corrupção de sua natureza. Novamente, eles colocam essa expressão natureza. O problema está na natureza humana. Por isso que nós não possuímos livre-arbítrio. Este foi o entendimento deles. Então não pode um crente responder, ou até um ímpio, não pode responder ao convite divino da salvação, o gênero humano, né? Então, uma vez que o pecado afetou todas as faculdades do homem, sua maneira de pensar, seu coração, seus sentimentos, sua consciência, sua vontade, tudo isso foi profundamente afetado pelo pecado original, de tal maneira que o homem é escravo do pecado que habita nele e é orientado para o mal. Ele não pode, por si próprio, sem uma influência externa, que é do Espírito Santo, que eles pregavam desse jeito, entender a Deus, compreender a Deus, ouvir a Deus e escolher a Deus. Se deixar o ser humano a seu arbítrio, na teologia reformada, ele nunca vai escolher as coisas de Deus, porque sua depravação é total. Por isso eles não queriam dizer que todo ser humano é tão ruim como pode ser. A palavra total para os reformadores não tem muito a ver com intensidade, mas com extensão, porque a depravação atingiu a totalidade do ser humano, inclusive o arbítrio, a liberdade. Porém, por extensão, entendiam que além de ser atingido todos os aspectos do homem, restou nele a livre agência. Então eles acreditavam na livre agência. O que quer dizer essa expressão, livre agência? Para eles, os homens, nós, todo o gênero humano, temos liberdade para as coisas do mundo, aqui debaixo da terra. Você tem liberdade para escolher um pretendente, uma pretendente para se casar. Você tem a liberdade para comprar uma roupa, escolher um carro. As coisas, os afazeres, as coisas do dia a dia, da vida aqui de baixo. Mas em relação às coisas concernentes a Deus, ao mundo espiritual, nós não possuímos livre-arbítrio, liberdade. Só possuímos, sim, uma livre agência. Entendeu? Então, na cabeça de Lutero e de João Calvino e os reformadores, nós temos liberdade, sim, para as coisas aqui de baixo, do mundo terreno. Mas para acatarmos a mensagem da salvação de Jesus Cristo, de Deus, nós não possuímos liberdade. Livre agência, capacidade esta de escolher as coisas no âmbito natural e material, como eu acabei de dizer. Contudo, no âmbito espiritual, não pode responder ao convite divino da salvação, porque perdeu o livre-arbítrio. Um segundo ponto foi o da predestinação ou eleição, que é incondicional. Afirmam que Deus olhou para a raça humana perdida, caída, escrava, e elegeu para a salvação aqueles que quis. Então, neste primeiro parágrafo aqui, nós colocamos aqui uma observação, porque na teologia reformada de Martinho Lutero e João Calvino, eles
tiveram alguns pontos. Então, o primeiro ponto foi a negação do livre-arbítrio. E agora, num segundo ponto, o da predestinação ou eleição incondicional. Então, vamos estar percorrendo estes pontos da teologia reformada. Então, neste momento, sobre a predestinação ou eleição que é incondicional. Deus olhou a raça humana perdida, caída, escrava e elegeu aqueles que quis. O termo incondicional, mencionado acima, quer dizer que Deus não usou um critério baseado no mérito das pessoas. Então, exclui-se o mérito. Por isso que a gente, como protestante, eu sou um protestante, pastor, né? Nós, desde criança, meu pai sendo pastor ainda hoje, vivo, nós sempre vimos nesta expressão de méritos uma coisa rechaçada na igreja, onde só cabia, muito mencionado na religião espírita, sobre os méritos e tal, mas negativo. Essa expressão mérito, ela era anunciada na igreja primitiva, porque nós possuímos livre-arbítrio, liberdade. Então, no momento que se nega a liberdade, o livre-arbítrio no homem para as coisas concernentes a Deus, nós não temos mérito. Por isso que o mérito não é bem visto no nosso meio protestante, entendeu? Foi por causa disso. Foi por causa desta ruptura que houve no momento da reforma pelos reformadores. Então, não é baseado no mérito. Essa predestinação incondicional de Deus não foi baseada na fé prevista no futuro, né? No caráter, nas obras da pessoa, ou seja, não foi baseado em nada. Deus soberanamente, livremente, por motivos que só Ele sabe, elegeu quem quis para a salvação. E ao fazer isso, Ele não estava cometendo injustiça nenhuma com aqueles que não elegeu, predestinou. Porque os que não foram eleitos só estarão recebendo o justo castigo pelos seus pecados. Então essa é a compreensão da teologia de Lutero e João Calvino no período da Reforma, no século XVI. Os reformadores recorrem como texto de apoio para fundamentarem a sua doutrina a passagem de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Frase conhecidíssima do apóstolo Paulo, né? E eles recorrem para basearem as suas doutrinas, principalmente a doutrina da graça e da liberdade. Deus não teria a obrigação de salvar ninguém. Se ele deixasse a humanidade toda seguir o seu próprio caminho, todos, sem exceção, se perderiam. Tudo bem, até aí tem um fundo de verdade, sim. Por presciência, os reformadores, afirmaram o seguinte: Deus só pode prever o que ele determinou, porque fora de Deus estaríamos admitindo que a história aconteça à parte de Deus. Esse era o pensamento deles. A história acontece porque Deus criou a história. Como pode ser que Deus viu alguma coisa acontecer e não tem parte nisso? Ele faz essa pergunta. Deus só pode conhecer aquilo que determinou. Ele conhece o futuro porque ele criou o futuro. Então, essa visão reformada. Outro ponto foi o sacrifício eficaz. Esse é mais o terceiro ponto, né? Outro ponto foi o sacrifício eficaz de Cristo. Cristo teria morrido pelo mundo, sim, num sentido que se o mundo inteiro tivesse sido eleito por Deus, haveria virtude e poder no sangue de Cristo para salvar a humanidade toda. Mas Cristo na cruz morreu efetivamente pelos pecados dos eleitos. Morreu para um grupo determinado. Você vê a expressão determinado aqui também nos escritos, nas obras de João Calvino e Lutero. Então, determinismo. Então, essa ideia de determinismo, determinado, vem de um cunho gnóstico, sabe? De uma filosofia antes de Cristo. O acaso, os determinismos. Entendeu? Isso não vem de uma tradição evangélica.
O determinismo. Deus determinou aquele número. E não foi bem assim. Esse grupo foi eleito antes da fundação do mundo, quando a palavra de Deus diz que foi escolhido por Deus, separado da humanidade, predestinados para a vida eterna. É um grupo determinado. Cristo morreu para esses eleitos de forma que aqueles que se perdem nunca tiveram seus pecados pagos por Cristo, tendo eles mesmos que assumir os seus próprios pecados. Então é isso que eles anunciavam. Eu tenho um livro aqui de Lutero, bastante volumoso, que ele afirma isso. Entendeu? Então, a gente está vendo aqui como é que eles anunciavam essas partes no Novo Testamento, no Antigo, referente à soberania de Deus e outros pontos também. Outro dado foi o da graça irresistível, um outro ponto, quarto ponto. No tempo certo, Deus vai chamar os eleitos de modo irresistível. Então eu mesmo, como protestante, filho de pastor, eu tive essa ideia quando eu era jovem, antes da minha conversão. Deus vai nos chamar, não vai deixar eu morrer em pecado. Porque eu tinha essa ideia mesmo que inconscientemente, não explicitamente como eu sei hoje, né? Porque isso é nos passado, é pregado nas igrejas, principalmente as mais tradicionais, protestantes. Então, é a graça irresistível que eles anunciavam. Então, no tempo certo, Deus vai te chamar. Se você foi predestinado, está na igreja, mas está desviado, Deus vai te chamar no final e você não vai se perder. Essa é a ideia da graça irresistível, que foi anunciada a partir do século XVI. No tempo certo, Deus vai chamar. Muita gente tem esse conceito, tem esse entendimento, mesmo sem compreender muito de teologia. E eu mesmo tinha, eu confesso isso. Depois que eu me converti, depois que eu fui estudar teologia e a abertura, a iluminação do Espírito Santo, eu enxerguei essas coisas aí, logo de início. E que não é bem assim. Deus chama a humanidade como um todo de boa fé. O evangelho será pregado no mundo todo. Mas ao anunciar a mensagem de salvação, Deus fará com que a mensagem seja eficaz e irresistível no coração daqueles que ele escolheu, num grupo determinado. Filho de crente, peixinho vai ser um crente. Então mesmo que estiver no mundo, esse filho de crente, ele vai se salvar no final. Esse que muitos dentro da igreja têm esse tipo de pensamento, da graça irresistível. Mas não é bem assim. Então, em determinado momento da vida, lá no final da vida, você já mais idoso, né? Muitas pessoas pensam isso, até dentro da minha família. Então, em determinado momento, através dos meios de que Deus soberanamente determinou, aquela pessoa vai ouvirá o evangelho e nascerá de novo, e se arrependerá de seus pecados e se voltará para Deus. Essa é a ideia de muitos protestantes. E isso é ensinado nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas. Um último ponto seria o da perseverança final, mais um ponto, da perseverança. Aquela perseverança que Agostinho apregoava naquelas últimas suas obras, né? A perseverança, o dom da perseverança final dos eleitos. Aqueles que recebem o dom da perseverança final nunca vão cair. É uma graça à parte. Ou seja, não se perderão para sempre. Porque aqueles que foram eleitos por Deus, por quem Cristo morreu, e que foram regenerados pelo Espírito Santo, estes serão guardados até o final. E jamais vão se perder. Nada pode desfazer a ação de Deus naqueles que foram eleitos, que receberam esta graça da perseverança final. O cristão vai pecar, vai tropeçar, sua consciência pode acusá-lo de pecado, e ele pode passar por períodos difíceis, mas a semente da fé, da regeneração, da nova vida, nunca se extinguirá do seu coração. Eles anunciam isso, eles anunciaram isso. Ele sempre se arrependerá e voltará para Deus, perseverando até o fim e será salvo. Esse é o entendimento dele. Entendeu? O entendimento da teologia reformada a partir do século XVI. A dificuldade toda está no fato de que a Bíblia existe em duas coleções de versículos que
parecem ser contraditórios. De um lado, há uma longa lista de versículos que dizem que Deus é soberano, que Deus determinou tudo que existe, que Deus predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, que Ele escolheu quem quis para ser salvo, que os não escolhidos não serão salvos de maneira nenhuma, que só os eleitos é quem entrarão no reino de Deus. Há uma dezena de versículos que confirmam essa hipótese. Então existem na Bíblia, como nós já falamos no início, existe uma coleção, dezenas de versículos que afirmam a soberania de Deus. Deus faz um vaso para a honra e um outro vaso para a desonra. Ele não fala isso lá em Romanos? Então, são esses textos que confirmam a soberania de Deus. Contudo, na mesma Bíblia também há uma coleção de versículos que parecem atribuir ao homem o livre-arbítrio, tanto no Antigo como no Novo Testamento, dizendo que quem se arrepender e crer será salvo. Aí ele cita, eu coloco aqui uma passagem em Zacarias: tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós outros. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Abre aspas. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, versículo 13. Abre aspas novamente, fecha aspas, quer dizer, abre aspas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Fecha aspas. Abre aspas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Fecha aspas. Apocalipse 3, versículo 20. São versículos, passagens no Antigo e no Novo Testamento que confirmam o livre-arbítrio do homem. Por um lado, a Bíblia fala da predestinação claramente, do início ao fim. Deus elegeu quem quis de acordo com o bom prazer de sua vontade. Em outro trecho, tem-se um Deus que diz que não cai uma folha de uma árvore no chão sem o consentimento e a permissão de Deus. E se é assim, imagina quando se trata da salvação de um pecador. Mas por outro lado, vemos Jesus dizendo, abre aspas, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e você não quis, fecha aspas. Mateus 23, 37. Em outro lugar, ouvimos Estevão dizendo, homens de dura cerviz, abre aspas, né? Homens de dura cerviz, até quando vós resistis ao Espírito Santo? Fecha aspas. Está escrito em Atos, capítulo 7, versículo 51. Em seu sistema de doutrina, os reformadores afirmam que é impossível combinar a soberania de Deus com o livre-arbítrio. É impossível. Eles negam o livre-arbítrio. Mesmo havendo, por um lado, numerosas passagens que confirmam o livre-arbítrio na Bíblia. Eles sabem dessas passagens. Para isso é preciso explicar que a Bíblia não se contradiz quando ela, por um lado, afirma o livre-arbítrio e, por outro, parece atribuir tudo a Deus. Como já vimos no início do curso, os pais da igreja, logo nos primeiros séculos do cristianismo, interpretavam estas passagens que pareciam contraditórias a princípio. Então eles faziam uma harmonia entre a graça e a liberdade. Porém, os ensinamentos que eles receberam da tradição apostólica mostravam que o ser humano possui livre-arbítrio e é livre para escolher entre o bem e o mal, e que as forças das passagens que admitem o livre-arbítrio se sobrepunha a daqueles que defendiam a soberania de Deus. Então as passagens, a coleção de passagens que confirmam a liberdade do homem, que não são poucas, são centenas de passagens, no Antigo e no Novo Testamento. Elas se sobrepõem na visão dos pais da igreja, dos primitivos, da igreja primitiva. Elas se sobrepõem às passagens, às coleções de versículos
que defendem a soberania de Deus. E é assim que devemos compreender, num estudo sistemático da palavra de Deus, confrontando a Bíblia com a própria Bíblia, e não fazendo uma leitura, uma interpretação de particular, interpretação. É assim que a igreja primitiva fazia, como nós vimos aqui no curso. Como já foi visto, o Evangelho é pautado no discurso da liberdade humana. Logo, uma mensagem que tenta suprimir a liberdade humana, que nega o livre-arbítrio, é uma mensagem cristã falsificada, que não faz parte do Evangelho original de Jesus Cristo. Por depravação total, entendemos, um dos pontos, depravação total. Também que o homem não regenerado, com suas próprias forças, não pode sair do estado de não salvação em que se encontra. Mas a diferença na interpretação está na liberdade humana, pois o ser humano, mesmo estando numa situação de depravação total, como os reformadores pregavam, conforme a doutrina agostiniana nos apresenta, não perdeu por completo a sua liberdade de escolha. A graça de Deus não tem o efeito de esvaziar o livre-arbítrio. Deus não força jamais o homem, mas respeita a sua liberdade. O homem, com suas próprias forças, é absolutamente incapaz de dispor-se positivamente à graça. A parte que cabe a Deus em realizar a obra salvífica é bem maior que a parte que o ser humano tem a fazer. Mas Deus não extingue a participação humana. Para alcançar o nível da perfeição humana e da comunhão com Deus, dois são os elementos indispensáveis: a graça e a colaboração humana. Por predestinação ou eleição incondicional, ficou modestamente provado que nos primeiros séculos do cristianismo, os primeiros pastores e doutores da igreja não a interpretavam desse modo. Como foi explicitado no primeiro capítulo sobre uma analogia da fé, deve-se atentar bem para o contexto da passagem bíblica. Ficou provado com argumentos históricos, teológicos, que a igreja primitiva interpretava desse modo as Escrituras. Deus, através de sua presciência, predestinou muitos para a salvação, mas ele fez isso prevendo as futuras ações daqueles que iam aderir à mensagem cristã.